Eu fiz toda a minha pós-graduação nessa área, né, de andrologia de primatas neotropicais. A gente trabalhou bastante com sêmen e criopreservação do sêmen, é a área que eu tenho mais afinidade. Mas agora, trabalhando no zoológico, a gente quer expandir isso, né, e aí a gente começa a ver outros grupos, outras técnicas. Só que como o nosso foco aqui é primata, hoje a gente vai falar principalmente dos primatas neotropicais, né? Eu acho que a maioria de vocês trabalha com os primatas, né? São primatólogos. Então, nessa primeira parte da palestra, eu vou fazer uma introduçãozinha e vou relembrar alguns pontos para a gente entrar mesmo nas partes de técnica de reprodução assistida, né? Porque para a gente aplicar essas técnicas, a gente precisa ter uma base do conhecimento da biologia reprodutiva desses animais, para a gente conseguir aplicar essas técnicas. Então, agora no comecinho, a gente vai fazer uma pinceladinha nesses assuntos que a gente precisa conhecer antes, né? Eu acho que a maioria de vocês já está familiarizado, mas a gente vai comentando. Então, para começar aqui, né, a gente sabe que os primatas, eles estão dentro da ordem dos mamíferos, e a ordem mamália é muito diversa, né, existem mais de 5.000 espécies, 5.500 espécies no mundo, e só para a gente ver a diversidade, a quantidade de espécies de mamíferos, né, a ordem dos primatas, ela é a terceira maior ordem dentro dos mamíferos, ela só fica atrás da ordem Rodentia, né, que são os roedores, que é o maior número de espécies, e depois vem os Chiroptera, que são os morcegos. Em terceiro lugar estão os primatas, né? Então, são muitas espécies, muita coisa para a gente estudar. Dentro dos primatas, então, né, os primatas, a taxonomia, ela varia bastante, né, e aí, a cada dia, outras espécies são conhecidas e reconhecidas, mas, em média, existem 700 espécies e subespécies dentro da ordem dos primatas. E os primatas, eles são divididos, então, nos strepsirrines, né, que eles ocorrem em Madagascar, são os lêmures, os lórices. Aí a gente tem os tarsiformes, que eles se encontram no sudeste asiático. Os platirrhini, que são os primatas do nosso interesse, né, os primatas neotropicais, que ocorrem aqui nas Américas. Os primatas do Velho Mundo. E a gente também tem os hominoideas, que são os grandes primatas, né, como os gorilas, os chimpanzés, os gibões também se encontram nessa classificação, e os seres humanos também. Aqui a gente tem uma ideia de onde os primatas ocorrem, né, no mundo. Eles estão aí nessa faixa tropical, né, na região tropical do mundo, ali nas Américas, África, no Sudeste Asiático, Ásia ali, e também a gente tem os primatas fora dessa região, né, os primatas que ocorrem lá no Japão, e alguns no Himalaia também, mas a grande maioria estão aí dentro dessa região tropical. E os primatas neotropicais, né, que são os do nosso interesse, os que a gente estuda, os que a gente tem sempre, né, a grande maioria, são todos primatas arbóreos, alguns possuem cauda prênsil, né, para auxiliar nessa locomoção aí na copa das árvores. Muitos eles usam urina e secreções das glândulas para fazer essa marcação do território e se comunicar nos contextos sociais e também nos contextos sexuais. Aqui a primeira foto aqui a gente tem um sagui pigmeu, que é o menor primatinha que a gente tem aqui nos neotrópicos, ele pesa menos de 150 gramas. E na direita aí a gente tem o muriqui, né? Tem muriqui do sul e muriqui do norte, são duas espécies. O macho adulto, ele pode pesar até 15 quilos. Então, para a gente ver a diferença, né, de trabalhar com um pigmeu, 150 gramas, e um muriqui até 15 quilos, né, o maior primata que a gente tem aqui nos neotrópicos é o muriqui. Então, até dividindo e chegando só dentro dos neotropicais, a gente vê essa diferença, né, que existe e que vai existir em cada uma dessas espécies. Então, cada uma vai ter uma particularidade, cada uma a gente vai ter que abordar de maneiras diferentes para a gente fazer essa aplicação dessas técnicas de reprodução assistida, né, só para a gente ter uma ideia dessa diversidade que a gente encontra dentro dos primatas, mesmo dentro dos neotropicais. Então, para a gente pensar, então, agora um pouquinho na organização social desses animais, né, dos primatas. A gente tem o fitness, né, que é a capacidade do organismo dele se reproduzir, dele se perpetuar, de deixar indivíduos, né, deixar descendência. E esse fitness, ele é
medido pelo sucesso reprodutivo do animal, né, do organismo. E vários fatores, então, vão influenciar nesse sucesso reprodutivo do animal, né? A gente tem várias estratégias de comportamento que vão influenciar o fitness, né? O método de forrageamento, a predação que esse indivíduo vai estar submetido, o método de acasalamento, se ele tem cuidado parental com o filhote ou não. Então, vários fatores vão influenciar nessa organização social da espécie para que ela alcance o objetivo, né, do organismo, que é ter esse sucesso reprodutivo e deixar descendentes. Então, os primatas, eles estão divididos em diversos tipos de organização social, né? Primeiro, a gente tem aqui os primatas solitários, então aqueles primatas que eles forrageiam, né, sozinhos, eles andam pela mata procurando alimentos sozinhos, não vivem em grupos. Os cientistas, né, os pesquisadores não sabem quais são as vantagens que existem de viver sozinho, mas esses animais, eles têm sobreposição da área de vida, né, com os demais organismos, com os demais animais da mesma espécie, para eles se encontrarem e aí ter a cópula e a reprodução, né, e alguns deles também, eles usam esses sleeping groups, eles ficam de noite juntos, né, eles dormem em toca juntos, mas durante o dia eles se dispersam. Principalmente esses primatas noturnos, né, esses microcéfalos que a gente tem aqui na direita, é difícil ficar em grupo no escuro, né, quando eles vão andando de noite, eles se dispersam, porque é difícil eles ficarem juntos no escuro. Já o orangotango, ele é diurno, ele vai se locomover durante o dia, mas mesmo assim ele é um primata solitário. A gente tem também os primatas que vivem em pares, né, que é uma associação permanente de um macho e uma fêmea adultos, uma organização social um pouco mais rara dentro dos primatas. O objetivo do macho é maximizar o sucesso reprodutivo, copulando, né, com a fêmea, ele vai ter esse acesso, defende o acesso à fêmea para ter essa monopolização das cópulas com essa fêmea, e também ele vai ajudar na diminuição do infanticídio, né, por machos estranhos. Então, ele vai proteger a prole dele. Aqui a gente tem como exemplo o gibão. Outro tipo de organização social são os primatas que vivem em grupos, né, machos e fêmeas juntos. Um fator limitante é a competição por alimento dentro do próprio grupo, mas tem as vantagens, né, que eles vão se ajudar. Quando existe competição entre grupos, eles fazem esse grupo para se proteger e diminui também o risco de predação, né, porque um vai proteger o outro, então esse risco ele é diminuído. Podem ser apresentados, então, entre grupos estáveis e coesos, que eles sempre estarão unidos, ou então eles também podem apresentar o sistema de fissão-fusão, que é aquele esquema onde tem um grupo muito grande, 40, 50 indivíduos, e aí durante o dia eles vão se dividir em grupos menores, em subgrupos, aí eles vão fazer o forrajamento e tal, mas chega uma hora, um momento do dia que eles podem se juntar novamente, por isso que tem esse nome, né, de fissão-fusão. Eles se separam, mas ocasionalmente eles acabam se juntando todos esses subgrupos num grupo maior. Então, esses diferentes tipos de organização social vão influenciar, então, os sistemas de acasalamento. Os sistemas de acasalamento que a gente encontra nos primatas podem ser o monogâmico, né, onde um macho e uma fêmea têm uma relação exclusiva e duradoura entre esses dois indivíduos. Ela não é necessariamente exclusiva, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de calitrix, os calitriquídeos, né? Quando a gente pensa em sagui, a gente já pensa que eles são monogâmicos, que vai ficar o macho e a fêmea para sempre, e só vai ter as cópulas entre esses dois indivíduos. O que a gente já sabe que não ocorre, né? Que na natureza já foram observados que ocorrem cópulas fora desse casal, né? Que pode ter cópula com outro indivíduo e tal, não só só exclusivamente esses dois. Mas esse sistema, ele é predominante. Então, na maioria das cópulas vai acontecer entre esses dois, mas podem ocorrer cópulas fora desse casal, né? E isso pode influenciar depois também lá nas características reprodutivas desses animais, como a gente vai ver mais pra frente. Por exemplo, na parte do sêmen do bicho, né? Que a gente vai ver da parte de competição espermática e coágulo seminal, por exemplo. Então, esse sistema de acasalamento, ele vai influenciar bastante nessa característica. Um outro tipo de sistema de acasalamento, né, que a gente estuda nos sistemas sociais dos primatas, é o sistema poliândrico, onde uma única fêmea dominante vai copular com diversos machos.
e os machos geralmente só vão copular com essa fêmea dominante. Exemplos desse sistema são o mico, o sagui de Santarém e os saguinos russicóides. Outro sistema é o poligínico. Um único macho dominante vai ter ali várias fêmeas, que ele vai tentar ter ali a dominância ali nesse grupo de fêmeas, e aí nesse sistema ocorre uma alta competição entre machos. Exemplos a gente tem aqui, né, o aluata, o bugio e o babuíno e o gorila, né? Então, um macho vai copular ali com várias fêmeas. Uma coisa interessante é que, mesmo sendo um sistema que o macho copula com várias fêmeas, a gente vai ver lá pra frente que o aluata, ele é o único neotropical que a gente conhece que ele não vai apresentar o coágulo no sêmen, né? E aí a gente começa a entender por quê, porque se ele é um macho dominante, ele vai copular com várias fêmeas, não vai ter essa competição espermática tão forte, então ele não precisou desenvolver essa característica de apresentar esse coágulo no sêmen, né? Um outro sistema de acasalamento é multimacho e multifêmea. Os animais copulam com vários parceiros e vivem em grupos, né? Então, o muriqui, a gente sabe que são animais bem calmos na natureza, não tem muita agressão, porque o macho ele copula com várias fêmeas e várias fêmeas copulam com vários machos, então é um sistema bem tranquilo, assim, entre aspas, né? E o último que a gente vai ter nesses primatas mais distantes, digamos assim, né, tipo o aiai e o gálago, que são esses dois aqui da foto, é um sistema disperso que os machos copulam com várias fêmeas e as fêmeas também copulam com vários parceiros, mas são animais que eles não são sociais, eles vivem em grupos, não vivem em grupos, né? Primatas noturnos, os próximos, que são esses primatas mais distantes. Então, agora aqui, só para a gente dar uma relembrada, né, como eu disse para vocês, a gente precisa ter esse conhecimento da biologia reprodutiva do bicho para a gente conseguir aplicar essas técnicas de reprodução assistida. Então, nos primatas, né, aqui falando do velho mundo, eles vão... a reprodução vai ser toda regulada nesse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né, que a gente já tá bem claro, né, dos mamíferos em geral ocorre dessa maneira, né, então o hipotálamo ele vai lá liberar o hormônio liberador de gonadotrofinas, e esse GNRH vai atuar lá na hipófise, né, na pituitária anterior, e aí a hipófise vai secretar tanto o LH, né, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E esses dois hormônios, eles vão atuar nas gônadas, tanto dos machos quanto das fêmeas, né, nos machos. O LH ele vai estimular a secreção de testosterona, né, pelas células de Leydig, e o FSH vai estimular o desenvolvimento das gônadas e a regulação da espermatogênese. E nas fêmeas, nos ovários, né, o FSH ele vai estimular o crescimento dos folículos, até chegar ao folículo dominante, que vai ser o folículo que vai ovular, e o LH é importante na hora lá da ovulação, né. E depois essas gônadas, elas vão acabar secretando também testosterona no caso dos machos e estradiol progesterona no caso das fêmeas, né. Isso nos primatas do velho mundo. Tem alguns estudos que eles falam que nos primatas neotropicais, a diferença é que na maioria dos estudados, a hipófise ela vai secretar gonadotrofina coriônica ao invés do LH. Mas no resto é tudo muito parecido. Só para a gente relembrar um pouquinho aí dessa parte dos hormônios, né? Então, passando agora para a parte das fêmeas, no ciclo ovariano. O ciclo, não sei se vocês estão lembrados, ele é dividido em duas fases, né? Na fase folicular, ou a fase proliferativa, que a gente chama, que vai ter o crescimento do folículo, vai ter o desenvolvimento e a maturação do folículo pré-ovulatório, aí vai ter a seleção lá e o folículo dominante vai ser o que vai acabar ovulando, e aí as células desse folículo, aquelas células que ficam em volta, né, do ócito, elas começam a secretar o estradiol, e aí o estradiol vai aumentando conforme a fase folicular vai progredindo, e aí esse estradiol ele vai ter um feedback positivo na secreção do LH, e quando tem o pico de LH, então, que é bem característico, né, vai ter a ovulação. E aí depois da ovulação, lá onde estava o folículo, a gente tem a formação do corpo lúteo, e aí o corpo lúteo vai começar a secretar a progesterona. Então é importante a gente ter mais ou menos isso na cabeça,
porque depois, quando a gente for estudar o ciclo ovariano das fêmeas, se a gente for querer aplicar uma técnica, por exemplo, a inseminação artificial, ou colheita de óvulos, por exemplo, a gente precisa saber mais ou menos que fase que ela está, né, para a gente saber o momento ideal de quando a gente vai agir, o momento da nossa atuação nessas técnicas assistidas, né. Aqui, então, só para a gente dar uma relembradinha, né, na fase folicular, então, vai ter ali o crescimento do folículo, fase de crescimento, o folículo maduro vai ser selecionado para ele, para ocorrer a ovulação geralmente desse único folículo, né? E aí, depois que tem a ovulação, tem a formação do corpo lúteo, que é esse corpo amarelo, e aí ele também vai ter a secreção da progesterona, né? Ali a gente está vendo menstruação e tal, tem uma bastante divergência dos autores falando se primatas neotropicais menstruam ou não, né? A gente acredita que todos os primatas, eles vão menstruar sim. A diferença que vai ter é que as fêmeas vão ter esse estro bem definido, então elas vão ser receptivas aos machos para as cópulas no momento próximo da ovulação. Outras espécies não, o comportamento já vai ser diferente, ela vai ser receptiva durante todo o ciclo. Em algumas espécies, né, principalmente dos primatas do velho mundo, ocorre aquela descarga sanguinolenta visível pela vulva da fêmea, né, que a gente sabe que as arteríolas lá do útero, elas vão se desfazer, e isso que faz com que aconteça essa descarga de sangue mais intensa, visível. Mas a gente sabe também que os primatas neotropicais, as espécies que eventualmente não tenham essas arteríolas, ocorre sim um sangramento, só que ele só é visível quando você faz um suave, por exemplo, né? Isso é importante a gente saber, porque mesmo não tendo esse sangramento visível a olho nu, a gente consegue pegar essa fêmea, fazer a citologia vaginal, e aí a gente consegue acompanhar o ciclo da fêmea para a gente saber o momento da ovulação, por exemplo, né? Nos machos, então, dentro dos testículos vai ocorrer a espermatogênese, né, que vai ser um indicador do estado reprodutivo do macho, se ele já está na fase, né, de reprodução, na idade reprodutiva, estabelecimento dessa maturidade sexual desse indivíduo, o início da estação reprodutiva, porque às vezes existem espécies sazonais que a produção de espermatozoides ela não vai acontecer ao longo do ano todo, né? Então vai ter diferença aí nessa espermatogênese ao longo do ano, e a gente também vai influenciar na qualidade dos gametas, né? Se ele tiver uma espermatogênese adequada, a gente vai ter depois no final o produto final, que são os espermatozoides, né? Que vão desde lá de espermatogônias, vão passar pelos espermatócitos primários, secundários, tem a proliferação primeiro da mitose, depois vai ser dividido, vai ter as meioses, né? Que vai da célula 2N vai virar uma célula N, e aí elas vão fazendo aquela progressão celular, e aí depois a gente vai ter o desenvolvimento mesmo do espermatozoide já maduro não, mas já pronto, né, para ele ser liberado, saindo ali dos túbulos seminíferos, ele vai para o epidídimo, né. Então, tem um esqueminha para a gente ver, a espermatogênese ocorre ali dentro dos túbulos seminíferos, dentro do testículo do macho, e aí vai ter a espermeação, que são quando esses espermatozoides eles saem do testículo e vão para o epidídimo, né, o epidídimo, ele é essa estrutura que fica aderente ao testículo, e aí os espermatozoides eles saem para a cabeça, eles passam pelo corpo e se alojam ali na cauda do epidídimo. E aí na cauda do epidídimo é onde vai acontecer esse estoque de espermatozoides. Quando vai ocorrer a ejaculação, esse estoque de espermatozoides é o que vai sair lá pelo ducto deferente, acaba indo para a uretra, né? E lá na uretra a gente vai encontrar, os espermatozoides encontram, então, as secreções, né, da próstata, das vesículas seminares, que é o que vai formar o sêmen, né, a parte líquida do sêmen, e aí se junta e vai ser o que a gente vai encontrar lá na ejaculação, o sêmen composto tanto pelas células espermáticas quanto pelo plasma seminal, né. Uma técnica de colheita importante principalmente para animais selvagens, é a colheita do epidídimo, né? Principalmente após a morte do animal. Você consegue recuperar espermatozoides principalmente da cauda do epidídimo.
Então, e aí uma característica bem marcante que ocorre nos primatas é a competição espermática, né? A competição espermática, ela acontece quando os espermatozoides de 2 ou mais machos vão competir para fertilizar, para fecundar um óvulo da fêmea. A competição espermática, geralmente ela acontece com sistemas de acasalamento multimacho multifêmea, né? Quando vários machos copulam com várias fêmeas, ou quando ele é poliândrico, né? Vários machos copulando com uma única fêmea. Então, essa competição espermática, ela fez com que essas espécies elas desenvolvessem algumas características, como a presença do coágulo seminal ou plug copulatório. Esse coágulo ele pode ser classificado como mais denso, menos denso, né, mais fluido. Ele vai desde grumos que aparecem no sêmen até um plug copulatório, que seria a fase mais drástica desse coágulo, que é quando a gente tem aquele coágulo bem compacto, que esse coágulo ele vai se moldar até tanto no trato reprodutivo da fêmea, quanto no tubo de colheita. Quando a gente vai fazer a colheita e aí aquele sêmen pode ser líquido, ele fica firme, né, e se molda ali no tubo de colheita, ou então até mesmo ele já sai ali da uretra nesse formato do coágulo, e aí a gente não consegue dissolver. Isso vai implicar também na nossa aplicação depois no laboratório, né? Essa competição espermática também, ela levou a um desenvolvimento do maior volume testicular, né? Porque a gente sabe que quanto maior o volume testicular, mais túbulo seminífero, o macho vai ter uma produção maior de espermatozoides, e aí com essa concentração maior de espermatozoides no sêmen, ele tem uma chance maior de fecundar lá o óvulo quando ele estiver competindo com o outro macho, né? Maiores vesículas seminais também, para aumentar o volume. Como o testículo aumentou o volume de espermatozoides nesse sêmen, as maiores vesículas seminais vão aumentar o volume do plasma seminal, então ele vai ter um maior volume do ejaculado total, também para ajudar nessa competição espermática. A gente tem um trabalho, né, do Dixon e Anderson, que é bem clássico, e aí eles correlacionaram lá o sistema de acasalamento, né, monogamia, poliginia, multimacho multifêmea dispersos, e eles classificaram esse coágulo seminal desde o nível 1, que é onde não tem coágulo, até o nível 4, que é onde a gente encontra aquele plug copulatório. De todas as espécies de primatas neotropicais estudados até hoje, todos os primatas, exceto o aloata que a gente já estudou, foi o Caraia e o Clamitans. Então, essas duas espécies, sabe-se que ele não apresenta o coágulo seminal. Todas as outras estudadas até hoje, o coágulo é presente. E aí, essa viscosidade e a consistência do coágulo, ela vai variar, como eu disse para vocês, né? Então, ali, na classe 2, a gente tem Calitrix. O sêmen de Calitrix, ele é bem fluido na colheita. Então, a gente vê aquele sêmen escorrendo do tubo, só que quando a gente vai manipular esse sêmen, por exemplo, pegar com uma pipeta para ver o volume dessa amostra, a gente percebe que tem a presença de uns grãos ali nesse líquido, e aí a gente acaba que não consegue aspirar na pipeta toda essa amostra. Então, um meio da gente aferir o volume é fazendo a pesagem desse material. Aí, Sagrinos, Talimico, então nessa classe 2, aí vai passando até a classe 4, por exemplo, ali a gente tem os bractérios, que são os muriquis. Então, vou mostrar umas fotinhos para vocês. Aqui o coágulo seminal ausente, né, porque isso é um bugio comum, a aorta caraia. Então, vocês veem ali a gotinha de sêmen no pênis do animal. Esse sêmen é bastante fluido, tranquilo de trabalhar, a gente acaba diluindo esse sêmen para a gente aumentar o volume da amostra e ter um volume maior para a gente conseguir trabalhar, né, tanto para fazer as análises desse sêmen, quanto para a gente depois congelar ou aplicar numa técnica de reprodução assistida. Então, a aorta caraia, ele não apresenta o coágulo. Aí, alguns animais que a gente já trabalhou, que a gente fez colheita. Então, esse é o mico-leão de cara dourada, o Leontopithecus crisomelas. A gente consegue ver no tubinho um sêmen bastante coagulado, ele já sai assim, dependendo do método de colheita, né, a gente vai ter a estimulação das glândulas sexuais do bicho, por exemplo, quando a gente usa a eletroestimulação por via retal. A probe ali que vai levar esses estímulos elétricos,
ela pode, dependendo da posição da probe, se ela está mais inserida ou menos inserida, ela vai estimular mais a próstata ou não, e aí isso vai fazer com que diferentes proteínas e diferentes elementos, né, da composição desse sêmen, eles vão estar mais presentes ou não, e isso faz com que no final a gente tenha uma amostra mais líquida, mais fluida ou mais coagulada, dependendo dali da glândula que a gente está estimulando. Nesse caso, a gente fez uma técnica que chama vibroestimulação peniana para colheita, então ela é uma técnica menos invasiva, e aí em todas as amostras que a gente conseguiu desses animais, a gente fez mais de 70, 80 colheitas, e todas vieram assim com esse coágulo bastante proeminente. Aqui são animais aí do SEMP, lá do SEMP que a gente fez, com Calimico gueldi, também um coágulo bastante visível, né? A gente puxava da uretra e já tinha esse fiozinho de dentro do pênis do bicho já coagulado. Às vezes a gente pega uma amostra, ela bem líquida, e aí quando a gente vai manipular, teve uma vez que a gente coletou de um bicho, estava líquido no tubo, a gente só foi para a salinha do lado para colocar o diluidor, e quando a gente viu já estava lá o coágulo formado, né? Aqui uma foto da Tati, lá da Fiocruz, com o Saimiri, também tem um coágulo bastante forte nessas espécies. E aqui o muriqui. O muriqui, ele é aquele primata, né, que tem vive em grupo, de macho e multifêmea, vários machos copulando com várias fêmeas, e isso faz com que, né, a gente acredita que essa espécie desenvolveu também esse plug populatório, que alguns autores, eles acreditam que seja mesmo para criar um tampão, né? Então o macho copula com a fêmea, aí ele vai criar um tampão, porque se um outro macho vier copular, vai ter uma barreira física ali entre esse coágulo, e aí os próximos, as colheitas não, as cópulas subsequentes, né? O macho não vai ter sucesso, porque já vai ter ali um tampão. Outros acreditam que esse coágulo, ele vai fornecer um ambiente mais favorável para esses espermatozoides irem sendo liberados no trato da fêmea, e aí eles vão até o local da fecundação, né? Então, são várias teorias para entender por que é que tem essa formação desse coágulo tão proeminente em algumas espécies de primatas, e isso vai influenciar bastante depois na nossa aplicação, porque até hoje, por exemplo, a gente não tem um método para a gente conseguir dissolver esse coágulo, né? Já foram utilizadas algumas enzimas, como tripsina e hialuronidase, e aí fizeram testes com algumas espécies, só que ou o coágulo, fizeram testes também com água de coco, aí em Belém o pessoal trabalha bastante com água de coco, né, com primatas, com primatas, e aí o que os autores veem, né, que ou a enzima, ela vai detonar o espermatozoide, né, digamos assim, e aí vai comprometer motilidade, membrana, então não é viável a gente dissolve o coágulo, mas depois a gente precisa ter um espermatozoide viável, né? Então não é viável a gente usar esses métodos para a gente dissolver esse coágulo. Ou então, no caso da água de coco, o sêmen ele é incubado por um período com essa água de coco, mas o que a gente acaba encontrando é que o coágulo ele não é completamente dissolvido. Então, até hoje, a gente não tem um método, um protocolo, né, eficaz para a gente dissolver esse coágulo, então a gente acaba usando alternativas para a gente trabalhar com essas amostras. Um outro fator que vai influenciar também na aplicação das nossas técnicas de reprodução assistida é a sazonalidade reprodutiva, né? Se a espécie apresenta ou não essa sazonalidade. A reprodução sazonal, ela geralmente a gente percebe quando ocorre a maioria dos nascimentos em um certo período do ano dentro de uma população. Então, se os nascimentos estão concentrados em um período do ano, essa espécie a gente pode dizer que ela apresenta uma sazonalidade reprodutiva. E esse grau de sazonalidade, ele pode estar relacionado ao fotoperíodo, né, onde que esse animal vai se encontra ali dentro do globo, né, no mundo mesmo, em qual localização geográfica que ele está, porque isso vai influenciar a disponibilidade de alimentos desses animais e vai influenciar também o clima, né? Então, a gente tem dois exemplos aqui. O Saimiri, que ele é um primata
muito sazonal, mesmo em cativeiro, com condições de alimentação controlada, temperatura e tal, eles podem apresentar, sim, sazonalidade, só que teve um estudo que eles já viram que, mesmo com essa sazonalidade que eles apresentam, os machos, eles vão ter produção espermática ao longo do ano todo, né? Então, esse fator da sazonalidade talvez esteja relacionado com a fêmea e não com o macho. Isso mesmo aconteceu com o Neotoptex crisomelas, que a gente fez um estudo, a gente colheu ao longo do ano todo, e a gente viu que não teve diferença da qualidade, né, espermática em nenhum momento do ano. Então, a gente pode dizer que o macho, nesse caso, ele vai produzir espermatozoide durante todo o ano, e aí a gente consegue colher, então não vai ter um período restritivo do ano para a gente colher essas amostras e criopreservar e formar um banco de sêmen, por exemplo. E aqui um outro exemplo são os macacos japoneses, são, né, justamente por eles estarem nessa condição aí, né, climática tão intensa. As fêmeas dão à luz a cada 2 anos, e isso vai estar muito relacionado com a disponibilidade de alimentos, né, que eles vão ter. Eles fizeram um estudo e viram que tem mais filhotes após um ano quando teve uma maior disponibilidade de alimentos, por exemplo, frutas, sementes e tal. Então, isso também vai influenciar bastante nas nossas ações. Aqui, só para ilustrar mais esse do mico de cheiro, né, o saimiri, acontece um fenômeno nessa espécie que é bastante interessante, que os machos, eles ficam nesse estado fated, né, onde ocorre visivelmente um aumento de volume nos ombros e nos braços bem intenso. Esse aqui é o mesmo indivíduo, né? Na esquerda, ele está ali na máxima atividade espermatogênica, a gente vê nessa histologia, nessa lâmina de baixo, e os bracinhos dele também todo cheio ali de gordura e todo desenvolvido, né? E o do lado direito é um macho que está no estado não fated, e fora da estação reprodutiva, e aí ele já fica mais magrinho, né? E aí a gente vê também a diferença aí nos túbulos seminíferos. Então, entrando já um pouquinho mais na parte das biotecnologias da reprodução, né? A gente pode aplicar tanto para 2 vertentes, né? Uma para aplicação dessas biotecnologias nas pesquisas biomédicas, e a outra área também é para aplicação na conservação dessas espécies. Estou falando em pesquisas biomédicas, né, os primatas, eles são bastante importantes na realização dessas pesquisas por causa das similaridades filogenéticas que os primatas não humanos apresentam com os humanos, né? Então, isso faz com que os primatas não humanos, eles sejam modelos experimentais muito importantes para a gente, né? Para a gente fazer essas pesquisas biomédicas. E as técnicas de reprodução assistida, elas entram nessa área das pesquisas porque elas podem melhorar o desempenho reprodutivo de uma determinada espécie, né? Elas podem ajudar na preservação da diversidade genética, aumentar a produção dos animais saudáveis para que sejam utilizados nessas pesquisas, e aumentar a taxa de reprodução em cativeiro também para aumentar a disponibilidade de indivíduos para a pesquisa biomédica, né? Falando só para falar um pouquinho dos neotropicais, aqui tem esse estudo de 2014, que eles fizeram um levantamento do uso dos primatas não humanos em pesquisa na América do Norte, né, nos Estados Unidos principalmente. Então, eles viram, olha, se vocês verem lá na primeira setinha, os macacos resos e os sinomólogos, né, eles ficam lá nos primeiros lugares de espécies que são utilizadas na pesquisa biomédica, né. E aí, se a gente for ver lá os saguis, né, os marmosets, os saguis comuns, geralmente o Callipyx jacus é o mais usado. A gente sabe que o Callipyx jacus, ele é bastante interessante porque ele é um primata de pequeno porte, ele é bastante prolífero no cativeiro, né? A fêmea, ela tem ovulação logo depois do parto, pode ter ovulação múltipla, tem vários, pode ter gêmeos, trigêmeos, uma única gestação, né? Então é um animal bastante interessante para aplicação na pesquisa biomédica. E mesmo sendo tão interessante, ele é muito pouco usado, né? A gente consegue ver aí que ele está lá no final da lista, na aplicação nas espécies, né, utilizadas nessas pesquisas biomédicas.
E esse aqui é só para a gente ilustrar, aqui o pessoal fez uma revisão de 4 décadas de estudos usando os primatas neotropicais na pesquisa biomédica, e aí são as áreas que eles são utilizados, né? Ciência, comportamento, imunologia, biologia, bioquímica e biologia molecular, genética, parasitologia e medicina tropical. Então, os primatas neotropicais, eles são os calitriquídeos, né? Justamente por essas características que eu falei para vocês, eles são bastante interessantes para serem aplicados nessas pesquisas. E a gente vê que a maioria dos dados que a gente vai ter relacionados à reprodução assistida, eles vão ser justamente de Calitrix jacus, que é uma espécie que é mais utilizada nessa pesquisa biomédica, então tem um maior investimento para realização dessas técnicas, desses estudos de técnicas de reprodução assistida nessa espécie. Então, tudo que a gente vai, quando a gente vai pesquisar qualquer assunto relacionado à reprodução assistida em primatas, a gente vai ver muita coisa com Calitrix jacus e também com Saimiri, né, justamente por essa relação aí com a pesquisa biomédica. E isso acaba deixando um pouco de lado a outra parte de interesse, que é a parte da conservação, né? Infelizmente, a conservação ela não vai ter um investimento tanto de pessoal, quanto de interesse mesmo, quanto um investimento financeiro, para a gente aplicar essas técnicas pensando na conservação, né, infelizmente. E aqui é muito legal esse slide, esse trabalho que esse pessoal fez de revisão, sobre o estado das espécies, né, a gente vê aqui, então, nos neotrópicos, 36% das espécies estão ameaçadas e 63% das espécies, elas estão diminuindo na natureza, né. A gente vê aqui que o Brasil, ele é um país, né, com uma riqueza de espécies de primata muito grande. Então, a gente tem um campo, a gente que mora aqui no Brasil e que trabalha com primata, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem, além de ter muitas espécies, a gente tem as espécies que estão precisando, né, que estão ameaçadas de extinção. Aproximadamente 60% das espécies ameaçadas, se você parar para pensar, é muita coisa, né. E no mundo todo, aproximadamente 2/3 de todas as espécies, elas vão ocorrer somente em 4 países, que é Brasil, Madagascar, Indonésia e no Congo. E justamente, né, nesses países aí na região neotropical, países em desenvolvimento, ou então, né, imagina no Congo, as pessoas não têm nem o que comer, então tem uma caça muito importante lá dos animais, dos primatas, para as pessoas conseguirem sobreviver. Então, como é que a gente vai trabalhar a conservação num lugar desse, né? Até no Brasil, a gente não tem recurso, a gente quer fazer, quer estudar, mas é difícil. Então, a gente, só por aí, a gente consegue ver, né, como que a gente tem bastante coisa para fazer, sim, né? Então, as técnicas de reprodução assistida, elas podem ajudar na conservação, essa parte, né, que eu estou trabalhando mais agora, pensando mais na conservação dessas espécies, né? A conservação ex situ, é a conservação que a gente faz com os animais que estão fora da natureza, né, os animais em cativeiro. Essas técnicas, elas podem ajudar na preservação do potencial genético de uma determinada população, né? Elas vão contribuir com a manutenção da diversidade genética, né? Porque se eu tenho várias populações, elas estão isoladas, por exemplo, começar a congelar os gametas dessas espécies e depois fazer uma troca entre essas populações, a gente vai contribuir, né, para a manutenção da diversidade genética dessa espécie. E também tentando aumentar a taxa de reprodução em cativeiro. Então, quando a gente pensa na conservação, a gente pensa numa manutenção de populações viáveis de uma determinada espécie dentro do cativeiro, né, na parte ex situ. Então, às vezes a gente tem pode ter até um banco, uma garantia de que aquela espécie, estando no cativeiro, tem muita controvérsia, né, as pessoas não querem ter bicho em cativeiro, não querem ter zoológico e tal, mas pensando em conservação, isso sim é importante, porque a gente vai ter essa reserva genética desses animais, e esses animais estando em cativeiro, a gente pode trabalhar uma série de fatores, né, como educação ambiental, utilizando esses animais, a gente pode trabalhar bastante na pesquisa, justamente para ajudar na conservação, tanto dos animais do cativeiro, quanto dos animais na natureza, né? Só que trabalhar em cativeiro nem sempre é fácil, né? Pensando na reprodução, porque o sucesso reprodutivo de uma determinada espécie no cativeiro, ela pode ser prejudicada por
em diversos fatores, né, como, por exemplo, pelo espaço. Às vezes o espaço é pequeno, não é adequado, ele não tem um enriquecimento ali do ambiente para o animal, e aí isso vai refletir na reprodução do bicho. Às vezes ocorrem problemas sanitários, problemas de manejo, problemas na dieta, a dieta não é balanceada, não é, né, existem cativeiros e cativeiros, né, pessoal? A gente tem que ter isso em mente também. Então, tem diversos fatores que podem influenciar ali na reprodução desse animal. Às vezes ele está com tudo perfeito, né? Perfeito não, porque não vai existir essa condição, mas ele está ali com todas essas diversas áreas ali, né? Das pessoas que trabalham com os animais em cativeiro. Estão lá atuando na dieta, tentando oferecer a melhor dieta possível, a melhor condição sanitária, no espaço adequado, e mesmo assim pode acontecer desses animais não estarem se reproduzindo, né? E é aí então que a gente pode entrar com essas técnicas de reprodução assistida para otimizar a reprodução desses animais, pensando nos propósitos da conservação dessas espécies. Então, as vantagens da gente aplicar a reprodução assistida, né, dessas técnicas de reprodução assistida, é a gente contribuir para a conservação, né, fora do ambiente onde ele ocorre, fora da natureza, é a preservação desse potencial genético de uma determinada população, né, às vezes a gente tem uma população que ela é muito específica, que ela ocorre só em alguns poucos lugares, então a gente consegue preservar esse potencial genético dessa população. A gente pode auxiliar na manutenção da diversidade genética, né, com, por exemplo, banco de germoplasma. Mesmo após a morte do animal, a gente consegue, talvez, né, recuperar os espermatozoides ou recuperar os óvulos da fêmea, e aí a gente congela para usar isso no futuro. E também para aumentar a taxa de reprodução em cativeiro. Então, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as biotecnologias da reprodução que a gente pode aplicar nos primatas. A gente vai começar desde as mais simples até as mais sofisticadas, e conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo que menos é feito, né? Então, criopreservação, primeiro a gente vai pensar com criopreservação, inseminação artificial, que é a mais simples, depois a gente passa a fecundação in vitro, transferência de embriões, e a transferência nuclear de células somáticas. E a gente vai ver que, mesmo existindo essas técnicas, mesmo elas já foram aplicadas uma vez ou outra em alguma espécie de primata, isso não quer dizer que isso aconteça e que é uma realidade, principalmente no Brasil. Então, começando aqui com criopreservação, né? A gente pode fazer a criopreservação dos gametas, né? Masculinos, os espermatozoides, e os femininos, os oócitos. Mesmo pensando nesse passo mais simples, criopreservação dos espermatozoides, né? O espermatozoide é mais fácil da gente obter do que a gente pensar nos ócitos, né? Porque o macho ele vai ejacular esse material, então a gente consegue obter mais facilmente comparando com os ócitos. Mas mesmo nesse, que é o mais fácil de todos da gente realizar, a gente não tem um protocolo que vai funcionar para todas as espécies. Então, já começa aí com algumas dificuldades, né, para a gente fazer a aplicação dessas técnicas. A manutenção dessas amostras, elas ocorrem nos botijões criogênicos, né, eles ficam imersos ali no nitrogênio líquido, ali a gente vê as paletinhas saindo ali da rack, né, e aí sai o vapor ali, assim, no líquido ele fica a menos 196 graus Celsius, e na teoria essa amostra vai ficar ali por um tempo indeterminado, né, a gente fala que é para sempre, porque até hoje a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, mas na teoria é para sempre, né, um longo período. E em condições viáveis de uso, então a gente tem que ter em mente que a gente quer criopreservar esse material, mas que quando a gente descongelar, ele vai estar viável e vai estar bom e apto para usar, né, tanto os espermatozoides quanto os óvulos. Outros materiais que a gente pode criopreservar são os embriões, né, porque aí se a gente criopreservar um embrião, é o ideal, porque a gente já vai ter a genética completa do macho e da fêmea, e aí vai ter lá todas as características daquela espécie, e o embrião ele já vai poder ser implantado, e a gente vai ter o filhote já, então é o ideal a gente conseguir congelar os embriões. E também a gente pode fazer a congelação do tecido gonadal, né, tanto os folículos primordiais das fêmeas, quanto as células espermatogoniais dos machos. Por exemplo, aqui uma aplicação boa seria quando uma fêmea que ainda não está na idade reprodutiva vem a óbito,
E aí, se ela for uma fêmea muito valiosa para a espécie, a gente congela esse material e aí no futuro faz lá a maturação in vitro desses ócitos e consegue ter um filhote, né, um produto desse material, e nas células espermatogoniais também. Só que isso são perspectivas, né, para a gente fazer no futuro, só que não é uma coisa que acontece na rotina. E o importante, então, como eu falei para vocês, né, a gente ter a viabilidade desses materiais após a descongelação. Então, a gente tem bastante área aí para estudar nisso também. Só para contar para vocês dos exemplos do que eu fiz, né, na minha pós-graduação, a gente tentou 2 espécies, uma a gente teve um processo bem grande, na outra nem tanto, usando praticamente a mesma técnica, diluidores muito parecidos. Então, para a gente ver, né, cada espécie vai responder de um jeito. Então, a gente tem um campo de estudo muito grande ainda. Aqui um exemplo para vocês do tecido fresco de fêmeas, né, de folículo, o tecido ovariano, de sagui comum. O tecido fresco ele foi congelado e depois foi descongelado, e aí eles fizeram um implante nas cápsulas renais de camundongos. E aí eles fizeram esses enxertos e os folículos, eles cresceram até folículos antrais grandes, né? Então, é uma técnica que vocês trabalham antigo já, né, 1995, mas é uma técnica que a gente pode aplicar também pensando na conservação dos animais, né? Esse estudo ele foi feito pensando na infertilidade humana e pesquisa biomédica, mas ela pode sim ser, essa técnica pode sim ser aplicada pensando nos animais ameaçados de extinção. Por exemplo, no caso das fêmeas que morrem jovenzinhas e a gente quer conservar esse material. Aí, para conversar um pouquinho sobre a obtenção dos gametas masculinos, a gente tem várias técnicas e vários métodos de colheita de sêmen em primatas não humanos, né? A gente pode desde ejaculados naturais e lavagem do canal vaginal após a cópula, então são métodos oportunistas, você vê lá que o animal copulou, ou então você vê que ele ejaculou e aí você vai lá e faz a colheita desse material. Vagina artificial, ela foi descrita em primatas de grande porte, né, orangotango, chimpanzé, gorila. O animal ele é condicionado a essa técnica, então o tratador, o treinador, ele apresenta a vagina para artificial para o macho, e aí com esse condicionamento ele já vai apresentar a ereção e ele acaba fazendo a ejacula, né, dentro dessa vagina artificial. A vantagem dessa técnica é a ausência da anestesia, né? Mas a desvantagem é que você precisa condicionar os animais. E aí a gente precisa também que os animais sejam animais inteligentes, né? Que sejam facilmente condicionados. Às vezes a gente vai tentar fazer isso com um outro tipo de primata e a gente pode não ter o sucesso que a gente encontra nesses períodos, né? Nesses primatas de grande porte. Uma outra técnica é a punção direta do epidídimo. Isso é valioso, principalmente após a morte dos animais. Semana passada teve um muriqui que veio a falecer aqui no zoológico, e aí, mesmo durante as minhas férias, o pessoal lá dos mamíferos entrou em contato comigo, ele morreu, aí o que a gente fez? A gente foi lá pro laboratório, pegou os testículos dele, né, e aí a gente consegue coletar esses espermatozoides que estão no epidídimo, e aí a gente acabou congelando essas amostras, porque é um animal extremamente ameaçado de extinção, são poucos indivíduos em cativeiro, e é um material muito valioso, a gente não pode perder. Uma outra técnica que é a mais utilizada, tanto em primatas quanto em animais selvagens, no geral, é a eletroestimulação por via retal, né? Você usa uma probe que vai levar esses estímulos elétricos pelo reto, e aí você chega na próstata, nas vesículas, e aí vai dando esses estímulos seriados, e aí você espera que o animal tenha ejaculação, e aí com essa ejaculação você consegue a amostra, né? Outro método é a eletroestimulação peniana, eles colocam eletrodozinhos que também vão levar os estímulos elétricos, só que aí vai ser no pênis do bicho. E tem a última técnica, que é a técnica que a gente aplica aqui no zoológico para primatas de pequeno porte, que é a vibroestimulação peniana. A vibroestimulação peniana é uma técnica que foi utilizada, é utilizada em humanos, principalmente para homens,
homens que têm problemas, né, na medula, que não tem mobilidade, e aí essa técnica foi adaptada e foi primeiro utilizada no Calitrix Jacos. Então, a gente tem esse aparelhinho aqui, que é usado em humano, a gente adapta essa ponteira ali, coloca um tubinho de vidro ou um Eppendorf, que vai funcionar como uma vagina artificial. Essa técnica ela já foi descrita na literatura para Saimiri, para Calitrix Jacos, Calitrix penicillata e para mico-leão de cara dourada. A vantagem é que ela é uma técnica não invasiva, você consegue fazer com o animal acordado, então você não precisa fazer anestesia, né? Antes da colheita, a gente faz essa morfometria testicular, então a gente pega com um paquímetro, faz as mensurações, né, comprimento, largura e espessura dos testículos, tanto do direito quanto do esquerdo, depois aplica nessa fórmula e a gente vai ter o volume testicular direito e esquerdo, e depois você faz a somatória, e aí você consegue ter o volume testicular total, porque aí você consegue correlacionar o volume do testículo com a qualidade espermática, com a concentração, com o volume espermático, você consegue ver ao longo do ano se tem variação ou não. Então, é importante a gente fazer a morfometria testicular antes de todas as colheitas. Aqui a técnica da Vibrio que a gente usou lá no centro com os Calitrix, né? Os Calitrix são animais de 350 a 400 gramas, menorzinhos, a gente conseguiu fazer com maior sucesso no Jacos. O Jacos ele apresentou uma resposta maior, né? A taxa de sucesso de colheita com essa técnica foi maior do que com o penicillata, né? E é interessante que os dois são do mesmo gênero, muda só a espécie, mas um teve uma resposta bem diferente do outro. E aqui no zoológico, quando a gente fez com um mico-leão de cara dourada, animais já de 700, 750 gramas, um pouquinho maior que o Calitrix Jacos, mas também dá para fazer a contenção só física ali do bicho, a gente consegue dar os estímulos a gente, acho que a Lana vai dar para depois com mais detalhe para vocês, mas é uma técnica muito legal, porque ela é menos invasiva, o animal, depois de condicionado, ele vai ejacular rapidinho, e aí a gente consegue as amostras, sem muito estresse, sem contenção, né, anestesia sempre um risco, e aí é uma técnica que eu acho que vale muito a pena a gente investir. Então, depois da colheita de sêmen, a gente vai fazer a diluição, né? Tirando a aloata, que não tem o coágulo, todos os outros, até hoje estudados, apresentam esse coágulo. Então, a gente faz a diluição no meio diluidor. Existem vários, né? Talpips, BWW, água de coco, enfim. A gente faz essa diluição. E aí, o que a gente deixa? 30 minutos no banho-maria, 37 graus Celsius, para ver se a gente tem a dissolução desse coágulo. Nessas espécies a gente sabe que não tem, né? Em humanos, eles deixam 30 minutos, incubado 37 graus, e aí o coágulo ele é desfeito. Em primatas não humanos isso não ocorre, mas a gente deixa esse período para que os espermatozoides que estão presentes ali no coágulo sejam liberados, e a gente consegue utilizar depois desse meio diluidor com as células que estão lá nesse meio. E depois depois da colheita, a gente vai fazer a análise do sêmen, né? Nesse trabalho aqui a gente fez a validação de várias técnicas com o mico-leão de cara dourada. Então a gente fez integridade de membrana plasmática, acrosoma, atividade mitocondrial, fragmentação de DNA, teste de ligação espermatozoide-membrana ou galinha. Porque todas essas técnicas a gente queria aplicar depois na análise que a gente fez com o sêmen descongelado. Então a gente fez uma validação, eu vou mostrar para vocês aqui o que é mais utilizado, né? Na maioria dos trabalhos que a gente vê com primatas neotropicais ou não humanos, o que é feito de estudo é volume, motilidade, concentração e integridade de membrana plasmática, né? Se a membrana está íntegra, aqui essa primeira fotinha em cima é um corante simples que a gente usa, que é a eosina nigrosina. Então, ele está branco ali, quer dizer que ele está íntegro a membrana, né? O corante não penetrou na célula, e se ele ficar rosado, é porque a célula está com a membrana já lesada. Então, a gente faz contagem de 100 células, de 100 ou 200, mas aí o resultado vai ser em porcentagem de células íntegras, né? E o de baixo foi o que a gente fez, o iodeto de propídio, que é um corante fluorescente, né? Que a gente só tem o material, que é o microscópio de fluorescência, o citômetro de fluxo na universidade, então a gente não faz no zoológico, mas a gente fez uma correlação, a gente fez as duas técnicas para fazer correlação e ver, e assim validar, né? A técnica da eosina nigrosina, que é o que a gente usa, o corante simples, precisa só de um microscópio óptico, que é o que a gente faz no zoológico, e a maioria dos locais no Brasil vão fazer essa técnica.
E uma outra, só para mostrar para vocês, é essa integridade de acrossomo. O acrossomo é uma estrutura muito importante também, né, para o espermatozoide, porque vai ser lá no acrossomo que tem todas aquelas enzimas que vão digerir depois a zona pelúcida na hora da fecundação, o acrossomo que vai ser responsável ali pela capacitação, né, naquela parte da maturação e tal. Então, a acrossomo é uma estrutura importante da gente avaliar. Na maioria dos trabalhos não é feita essa avaliação, mas se a gente tiver a oportunidade de fazer, é muito interessante e recomendável. Então, a primeira foto, né, essa foto B aí, é o corante que a gente usa, que é o Fast Brain Roda Bengala, que é o corante simples para acrossomo, né, desenvolvido por Pope, alguns chamam de Pope, para uso em gatos domésticos, e ele é utilizado em várias espécies também domésticos e selvagens também. E o de baixo é o azul de Comaci, na letra D, e que também é um corante, ele é um pouquinho mais chatinho da gente aplicar, porque tem várias etapas, tem centrifugação, mas foi um corante que a gente usou porque quando a gente congelou esse sêmen, a gema de ovo do diluidor, do crioprotetor, ele atrapalhou um pouquinho na leitura. Então, a gente vai adaptando e vai procurando outras técnicas para a gente conseguir fazer, né, a avaliação que a gente quer. E o da direita aí, a letra E, foi o Philips PSA, que é um corante fluorescente também. Aqui, só para passar na congelação do sêmen, que é onde eu tenho mais experiência, né? Então, depois que a gente faz essas análises com sêmen fresco, que a gente fala logo depois da colheita, a gente vai fazer análise, motilidade, concentração e essas avaliações para ver a qualidade dessa amostra. É importante a gente fazer essas análises antes, porque se a gente tiver, por exemplo, uma amostra com zero motilidade, zero de membrana, uma concentração baixa, aí, às vezes, você nem congela essa amostra, né? Não vai compensar. Depende, tem casos em casos. Se você tem um N grande, outros indivíduos dessa espécie, você fala, não vou congelar porque tá ruim. E aí você espera uma próxima oportunidade. Se você não tiver outro animal, ou se for, por exemplo, no caso do lepidídimo, que o bicho já morreu, aí você acaba congelando mesmo assim, porque aí você espera que no futuro outras técnicas sejam desenvolvidas e você vai acabar utilizando esse material em algum momento, né? Mas se você tiver muitos animais disponíveis, você consegue dar uma selecionada e ver, não, esse aqui eu vou congelar, esse eu não vou congelar. E aí essa análise do semi-fresco vai te ajudar com isso. Uma outra importância para a gente fazer a análise do semi-fresco é depois para a gente, na hora da descongelação, né? Que a gente consegue comparar e ver quanto que estava no fresco e quanto que a gente perdeu de qualidade dessa amostra após a descongelação. Enfim, depois que a gente fez as análises do semi-fresco, a gente vai usar os criodiluidores, né, que são os protetores desse material. No caso, a gente usa muito Botubov aqui no zoológico, porque é um criodiluidor relativamente barato, comparado com o Davidson B, que é usado no humano, e a gente viu que em várias espécies ele tem uma resposta muito boa, né? É um diluidor à base de glicerol e gema de ovo, e aí a gente usou esses dois, no caso do mico-leão, a gente faz essa diluição aí dropwise, né, porque o glicerol ele é tóxico para a célula, então a gente vai diluindo aos poucos, depois invasa nas paletinhas aqui embaixo, e aí eles vão para o refrigerador, ficam 2 horas, para diminuir a temperatura gradualmente, e depois dessas 2 horas no refrigerador, a gente põe ali nessa plataforma, né, que vai ficar ali uma distância de 5 centímetros só no vapor de nitrogênio, que lá embaixo está o nitrogênio líquido, então ela fica ali nesse vapor para diminuir a temperatura um pouco mais rapidamente, por 10 minutos, e depois a gente faz a imersão. Quando ele está lá imerso no nitrogênio líquido, a gente transfere ele para as racks, e aí esse material ele é armazenado no botijão criogênico, né? Esse botijão a gente sempre tem que estar verificando o nível do nitrogênio para que as amostras estejam imersas nesse nitrogênio para elas ficarem realmente conservadas. Aqui a gente vê os resultados do trabalho do meu mestrado, né? Vocês conseguem ver primeiro como o Calyptrix jacus e o penicillatum. Se a gente ver ali, na penúltima coluna, a gente teve uma qualidade muito baixa depois da descongelação. A gente fez um meio teste de gema de ovo, né? 3% de glicerol e gema de ovo e 4% de glicerol e gema de ovo. A gente teve uma motilidade muito baixa, né? 3%, 2%,
0,83% no Calyptrix penicillata. Isso mostrando que, então, esse protocolo que a gente utilizou, né, com esses diluidores, eles não foram adequados para essas espécies. E até hoje a gente não tem um protocolo adequado para a gente congelar os espermatozoides de Calyptrix jacus. Diferentemente do que aconteceu com os miculeão de cara dourada. Se vocês verem aqui, ó, a gente teve resultados muito bons, tanto com o botubob, aqui na terceira coluna, quanto com o TYB no semi-descongelado. Isso, né? 60% de motilidade, 50% de progressiva, são valores muito altos. Então, a única diferença que a gente teve entre um trabalho e outro foi que com o miculeão de cara dourada, a gente utilizou o diluidor do botubob e o TYB, eles são diluidores comerciais, né? Você compra já a fórmula pronta. Com o Calyptrix jacus e penicillata, a gente usou também gema de ovo e glicerol em diferentes concentrações, mas foi um meio diluidor preparado na universidade. Então, eu acredito que a diferença que a gente teve, além da espécie, né, esteja relacionada também com o diluidor utilizado, né? O ideal seria agora, então, a gente congelar, tentar utilizar, por exemplo, o botubob e o TYB com o Calyptrix jacus e penicillata para a gente ver se eles iam ter uma melhor qualidade após a descongelação. Bom, aí depois que a gente congelou, então, as amostras, a gente pode... A primeira técnica mais simples, né, a ser realizada é a inseminação artificial. As vantagens, então, da gente usar. Por exemplo, quando não ocorrem as cópulas naturais, né, às vezes não tem uma compatibilidade do macho e da fêmea, então a gente consegue, eles estão juntos, variados, por um tempo e tal, os dois são férteis, né, mas eles não copulam, não têm filhotes, então uma aplicação seria, né, a inseminação artificial, e também vai evitar o transporte dos animais, né, eu não preciso levar o macho até a fêmea, eu levo já só o sêmen. As implicações para a gente fazer a colheita, então, a gente ter um método de colheita de sêmen efetivo, né, porque nem sempre, para Calyptrix jacus a vibro funcionou, para penicillata não funciona também. A mesma coisa aconteceu com o mico-leão, aqui no zoológico. A gente tem o mico-leão de cara dourada, a gente conseguiu fazer a vibro com os machos. A gente teve uma taxa de sucesso de 98%, super alta. A gente foi tentar usar o mesmo protocolo para mico-leão preto, que é uma espécie mais ameaçada ainda, e a gente não conseguiu. Então, até uma coisa mais simples, né? O primeiro passo já, que é essencial, que é a colheita de sêmen, a gente já começa a ter implicações aí, dificuldades para a gente aplicar essa técnica. Então, ter uma técnica de colheita de sêmen efetiva é essencial. E também a gente ter o conhecimento da fisiologia reprodutiva e da anatomia das fêmeas, né? A gente tem que compreender a duração do ciclo ovariano dessa fêmea, o momento da ovulação, que vai ser em que momento que a gente vai fazer a aplicação dessa amostra para a gente ter um sucesso na fecundação, qual é o local apropriado para a gente fazer a deposição do sêmen no trato da fêmea, saber se tem protocolo de sincronização do ciclo da fêmea, se a gente vai fazer uma indução da ovulação, são vários fatores que a gente tem que levar em conta para a gente fazer a aplicação da inseminação. Então, pensando no macho, que a gente vai precisar do sêmen, a gente precisa de um método efetivo da colheita, a gente precisa ver se a gente precisa fazer a capacitação espermática dessa amostra, né? Não necessariamente a gente vai colher a amostra, ela já vai estar apta para a gente fazer a inseminação artificial. Às vezes você vai precisar fazer um método de separar os espermatozoides do plasma seminal, separar os espermatozoides que estão mortos ou debris que estejam ali nesse ejaculado, né? Então a gente faz uma preparação com o sêmen e depois, pensando na fêmea, né? Qual vai ser o momento da ovulação que a gente vai para a gente fazer essa inseminação mais próximo do momento da ovulação. Um método, então, que não deixa de ser uma ferramenta para a gente aplicar as técnicas, né, é o monitoramento hormonal não invasivo do ciclo ovariano. Se a gente precisa saber, né, fazer o monitoramento desse ciclo ovariano para a gente saber qual é o momento da inseminação, tradicionalmente, esse monitoramento ele é feito com a colheita do soro, né, do sangue. Aí você separa o soro e faz lá as concentrações
dos hormônios, né, esteroides, progesterona e estradiol, para você ver depois a onda ali, o padrão que você vai encontrar, para você saber em que fase do ciclo que aquela fêmea vai estar. Mas tratando-se de animais selvagens, né, primatas, a gente não vai conseguir fazer uma colheita seriada, né, porque vai ter o estresse, às vezes o animal não é condicionado, então você tem que, ou se for de grande porte, fazer uma anestesia, mesmo de pequeno porte, vai ter que fazer contenção, vai ter o estresse, isso vai alterar ali, né, os níveis de cortisol e tal, pode influenciar na reprodução, então meios alternativos foram desenvolvidos para a gente fazer esse monitoramento, né? Então, o monitoramento hormonal não invasivo, a gente pode utilizar os metabólicos desses hormônios esteroides, que são encontrados tanto na urina quanto nas fezes, e aí, com isso, com a dosagem desses metabólicos, a gente pode tanto ter o conhecimento, né, da biologia reprodutiva dessas fêmeas, saber a duração do ciclo, o momento de ovulação, e isso é importante para a gente fazer a aplicação de outras técnicas de reprodução assistida. Um método mais utilizado está sendo pelas fezes, né? Porque é mais fácil você coletar as fezes do que você coletar a urina. A urina você tem que ter uma bandeja e saber de que fêmea que é, né? Tanto fezes também você precisa saber de qual é o indivíduo, mas fezes é mais fácil da gente coletar, tem que ser uma amostra mais fresca para a gente não ter a degradação desses metabólitos nas fezes. Então, a gente colhe essas fezes e aí elas vão para o congelador, né? Se você vai fazer um estudo, por exemplo, que você não precisa do dado ali naquela hora ou o mais rápido possível, você vai armazenando no congelador. E aí depois você pode secar essas fezes na estufa ou você usa um liofilizador, né? E aí você faz a extração dos metabólitos, geralmente são solventes orgânicos, metanol, etanol. E aí depois que você fizer a extração, a gente faz a quantificação desses metabólitos por ou radioimunoensaio ou enzima imunoensaio. Como o rádio imunoensaio usa materiais radioativos e o laboratório ele tem que ter uma licença específica para depois ter o descarte desse material, a manipulação desse material radioativo, a maioria dos laboratórios preferem usar a técnica de enzima imunoensaio. Né? Aqui só um exemplo de um trabalho, essa foi a primeira inseminação artificiais em primatas, onde o sêmen foi colhido por microestimulação peniana. Então, eles viram as concentrações da progesterona plasmática, aí foi pelo sangue, né, de Calitrix, fizeram a técnica de enzima imunoensaio, e aí no dia da ovulação eles viram a concentração de progesterona, né, um dia antes, eles viram que a concentração estava maior que 10 nanogramas por ml, aí faz o acompanhamento, né, da progesterona, e aí eles sabem que dia que tem que fazer a inseminação. Depois da inseminação, uma outra técnica utilizada pode ser a maturação oocytária in vitro, né, por exemplo, para a gente salvar o germoplasma daquelas fêmeas que morreram inesperadamente, morreram jovens ou morreram acidentalmente. Os óvulos, eles são recuperados, né, dos ovários, os folículos são funcionados, esses óvulos são colhidos e são cultivados, vão fazer a maturação in vitro, né, na estufa, com controle de gases e temperatura, e esses óvulos depois eles podem ser utilizados para fecundação in vitro, né, nesse trabalho eles conseguiram obter embriões até a fase de blastocisto eclodido. De novo, esse trabalho foi feito com Calitrix diatos. Uma outra técnica para a gente usar, fecundação in vitro, né? Então a gente tem ali no primeiro quadrinho os espermatozoides, e eles vão ser preparados, né, nos meios específicos, incubados na temperatura correta. Aí tem todo um estudo para ver que tipo de meio, qual concentração, quanto tempo. E aí no direito também a gente precisa dos ócitos, né? Aí já um pouco mais avançado do que a inseminação artificial, porque a gente vai precisar também ter a colheita desses ócitos. E aí vai ter a colheita desses ócitos e o estudo para ver qual a qualidade e o estadiamento desses ócitos, né? Se eles precisarão ser maturados in vitro ou não. E aí depois a gente faz lá na gotinha do meio, junta, né, o ócito com os espermatozoides em diferentes concentrações, vai depender do tamanho da gota, os microlitros e tal, até fazer a incubação, né, desse material
também em condições controladas, e aí a gente espera, depois dessa fecundação in vitro, ter um embrião para a gente fazer a transferência desse embrião ou fazer o congelamento desse embrião também. Aqui é um exemplo com um gorila, que teve, depois da fertilização in vitro, teve a transferência de embrião, né? Então, a gente tem que estimular o desenvolvimento folicular da fêmea, a gente vai aspirar, né, esse folículo. Antigamente era feito por laparoscopia, né, uma cirurgia mais invasiva, né, porque você tem que abrir o abdômen e pegar ali os ósseos ali, né, do trato da fêmea. Hoje em dia, elas podem ser feitas por aspiração por ultrassom transvaginal guiado, então você vai com ultrassom e aí faz uma aspiração ali por videolaparoscopia, né, menos invasiva, e aí você consegue esses ósseos, aí eles, nesse caso, eles foram inseminados com o sêmen descongelado, já é uma etapa mais para frente, né, e aí eles conseguiram fazer uma transferência de embrião. Então, os embriões, eles são avaliados também, né? Antes de você fazer a transferência, você vai ter um microscópio invertido e aí você vai fazer a avaliação da qualidade e desenvolvimento desse embrião. E aí, na fêmea, a gente vai localizar a cérvix da fêmea e aí geralmente é feita com uma cânula, né? Você vai colocar uma canulinha ali na fêmea e você injeta esse embrião no útero da fêmea. E aí a cânula é retirada, tudo isso utilizando também a ultrassonografia como uma ferramenta para a gente saber o local certinho, né? Só que para a gente fazer a transferência de embrião, a gente precisa ter receptoras desses embriões, né? Que vão estar ali já, ou vão estar selecionadas no momento, a gente sabe que elas já estão ali na ovulação, 2 a 4 dias após a ovulação, para a gente saber que o organismo vai estar apto para receber esse embrião e a gente ter uma maior probabilidade desse embrião ir para frente. Um método aqui, só para ilustrar desse trabalho do Japão, de colheita de embriões, eles fizeram a lavagem do útero da fêmea, e os embriões eles vão para a placa de Petri. Então, aí tem todo um mecanismo, né, de cânula, de injeções e tal, para eles conseguirem fazer essa colheita desses embriões. E aí, os embriões, eles podem ser colhidos tanto para a gente fazer a congelação, quanto para a gente fazer a transferência. Lembrando que com primatas neotropicais não existe, que eu saiba, não existe trabalho que seja feito de maneira rotineira a congelação desses embriões, né? Então, até mesmo com Calitrix, Jacos, Penicillata, Jacos que é muito estudado, a gente ainda precisa desenvolver meios e técnicas e protocolos para a gente ter a congelação desses embriões. Uma outra técnica mais avançada, eu acho que vocês já ouviram falar, né, durante a graduação, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Ela é uma alternativa à FIV. Então, ela tem uma aplicabilidade em espécies ameaçadas muito grande, porque se você tem um macho com uma alta proporção de espermatozoides anormais, por exemplo, ou uma quantidade muito baixa, que você sabe que esse espermatozoide, esse sêmen, ele não ia estar viável para aplicação nem numa inseminação artificial, nem numa fecundação in vitro, é uma alternativa, né? Porque você consegue utilizar um espermatozoide que você tenha para você pegar uma única célula e injeta no ócito, né? Em casos de machos inférteis, então, por exemplo, ele é importante para a espécie, mas a gente não teria uma outra alternativa para utilizar essa amostra, então a gente pode recorrer a isso. E também na criação de animais transgênicos, né? Você vai fazer a inserção de fragmentos de DNA direto no genoma desse macho, e aí você já consegue fazer a criação de um animal transgênico, por exemplo, na pesquisa biomédica, né? A desvantagem dessa técnica é o alto custo do equipamento. A gente fez um levantamento para saber, né, quanto que seria. A gente precisa de um microscópio invertido e precisa de um micromanipulador, né? Um micromanipulador razoável, hoje em dia, está custando em torno de R$300 mil. Então,
Eu acredito que no Brasil não exista nenhum lugar que faça, fora dos grandes centros, né, nas universidades, não vai ter um lugar que a gente possa fazer isso para primatas não humanos, né? Então, isso é um fator limitante, mas a gente acredita que no futuro, com o avançar da tecnologia, como tudo acontece, né, o equipamento ele vai barateando, e aí no futuro a gente pode ter, sim, a aplicação, né, dessa técnica com as espécies do nosso interesse. Então, por isso que é importante, mesmo que a gente não tenha a técnica desenvolvida hoje, a gente já começa a congelar, porque você já vai ter o material. Quando você tiver a técnica disponível, você já vai ter o material e aí você vai conseguir trabalhar. Aqui foi o primeiro primata não humano, o macaco rhesus, produzido por ICSI, e aí eles usaram o sêmen descongelado do animal, que foi obtido por eletroestimulação peniana. Tudo em centros de pesquisa centros de primatologia lá nos Estados Unidos. E esse aqui é um exemplo com um primata neotropical, teve o nascimento de filhotes após ICSI, e usando uma outra técnica, né, com os óvulos maturados in vitro, em calitric já. Os óvulos, então, foram maturados, fecundados por ICSI. Os espermatozoides, nesse caso, eles foram colhidos também pela via de estimulação, e aí teve toda aquela parte da incubação, né, depois que tem a injeção, esse óvulos espermatozoides, eles vão ser incubados com controle de gases e tal, e aí, aqui uma foto para vocês verem, né, é muito legal esse equipamento. A gente tem uma pipeta que ela vai segurar ali o oócito, e aí com uma agulhinha, dá para ver aqui na foto, que tem um único espermatozoide ali dentro da agulha. Então, essa agulha tem uns pulsos elétricos na ponta, e aí esse ósito, ele é perfurado, e aí a agulha entra e injeta um único espermatozoide dentro do ósito. Aí o embrião vai ser cultivado, né? E depois vai ser transferido ou congelado. Aqui nesse mesmo trabalho são as imagens dos filhotinhos nascidos por ICSI. Eles conseguiram 4 filhotes. E aqui nessa revisão eles mostram um aparelho. Então aqui a gente consegue ver que tem 2 joysticks, né? Um na direita e um na esquerda, do lado do microscópio invertido. E aí, esses joysticks a gente controla. Da esquerda, a gente controla a pipeta que vai fazer a sucção e vai segurar o ósito imobilizado ali. E o da direita é o da agulha, onde vai ter os pulsos de piezo para fazer a perfuração desse ósito. E aí, né, já vai ter sido feita a aspiração do único espermatozoide na agulha. E aí, o espermatozoide ele é inserido dentro do ósito. Essa é uma técnica, então, que seria uma das últimas opções, né, uma das últimas alternativas para a gente utilizar, porque você está selecionando ali um espermatozoide que você... Se você precisou chegar nessa técnica, é porque o macho teve algum problema e você não conseguiu fazer nenhuma outra técnica. Então, essa amostra já não é de tão boa qualidade. Então, essa técnica é uma técnica para a gente utilizar em casos extremos, né? Que a gente não tem mais, o animal está muito ameaçado, que ele é uma das únicas alternativas, aquele macho, é um dos últimos machos disponíveis, porque você vai ter essa seleção aí de forma negativa, né? Que a gente não sabe depois, as próximas gerações, como é que vão reagir, né? Com essa técnica. E a última técnica que eu vou comentar com vocês é a transferência nuclear de células somáticas. Nesse caso, eles fizeram com o gênero macaco, né? Nada mais é do que a clonagem com células somáticas. Então, aqui a gente tem os 2 filhotinhos que nasceram com essa técnica em trabalho realizado lá na China em 2018. Não tem nenhum relato com primata neotropical usando essa técnica. Então, como é que eles fizeram lá? Teve um cultivo de fibroblastos do feto, que foi abortado. Aí eles fizeram um isolamento dessas células e cultivaram. E aí congelaram essas células, né? Aí as fêmeas, elas foram superovuladas, num protocolo já descrito.
E aí eles colheram esses ócitos por laparoscopia. Então, a fêmea doadora tem lá o ócito da doadora. Aí os ócitos foram cultivados e aí eles são selecionados para manipulação. Eles fazem a enucleação, né, desses ócitos com pulsos piezoelétricos, que são aqueles mesmos pulsos que são utilizados para perfurar o ócito na ícse. Então, eles fazem a enucleação desse ócito, tiram o cromossomo dessa doadora, e aí os fibroblastos que vieram daquele fetinho que foi abortado, eles são incubados, e aí eles são inseridos, né, nesse ócito que está aí já enucleado com uma micropipeta. E aí, depois dessa fusão, o embrião é injetado, né, tem a transferência do embrião na fêmea receptora, e aí os macaquinhos clonados são gestados nessa receptora, e aí elas acabam, né, tendo esses macaquinhos clonados do fibroblasto desse fetinho abortado. Isso é uma técnica, acho que é a mais extrema, né, a mais avançada também. Vocês imaginem todas as etapas que precisam ser realizadas antes de chegar numa técnica dessa, né? Também seria para um caso extremo, e não, como eu disse para vocês, não tem nenhum relato com primatas neotropicais com relação a esse tipo de estudo. Bom, gente, aqui estão as referências de tudo que a gente conversou hoje. Se vocês quiserem, eu passo para vocês depois. Meu e-mail está aí. Agora a gente pode conversar um pouquinho. Obrigada. Em relação ao... Lá no início, quando a senhora falou do sistema de acasalamento, e que algumas fêmeas copulavam com mais de um macho. Eu queria saber o que acontece, assim, tipo, uma fêmea tem essa relação com o macho, né, monogâmico, mas ela copulou com outro macho e foi fecundada. No caso, ela consegue ter esse filho, ou se o macho que está junto com ela, ele chega a impedir que ela tenha. Se ela copulou com outro macho? Isso. Na literatura, Michele, tem observações que isso acontece sim, e aí a fêmea pode ter essa gestação normalmente. Aí, no caso, o macho que convive com ela, que tem a relação com ela, ele não impede que ela tenha essa... Não, porque se ela já vai estar, por exemplo, se ela já está gestante e depois ela tem esse filhote, ele vai acabar achando que o filhote é dele. Entendi. Entendeu? É diferente, por exemplo, com o leão, que aí tem lá a dominância, né, do macho, e aí ele vai e chega e sabe quando tem infanticídio? Até com gorila, sei lá. Que aí o macho dominante vem e tira o dominante do grupo e pega o lugar dele, aí ele pega e acaba matando os filhotes, né, dessa fêmea, os filhotes que estão presentes lá no grupo, porque aí ele já quer que a fêmea cicle de novo para ele já copular e criar o filhote dele, não o filhote do outro. Mas no caso dos micos que são monogâmicos, eu nunca vi nenhum relato de ter infanticídio, não. Era isso, mais ou menos? Era isso. Mas eu falei dessa parte mais né, dos sistemas de acasalamento, porque para a gente ver depois a correlação com essa parte de competição espermática, né? Quanto mais disperso e promíscuo, digamos assim, as cópulas, maior vai ser essa influência da competição espermática, e aí os machos vão apresentar testículo maior vesícula, maior consistência do coágulo, porque vai ter essa competição espermática mais acentuada. Entendi. Outras dúvidas também que ficaram para mim em relação à criopreservação. Se na hora de preservar, vocês dissolvem, no caso, o coágulo. É isso, né? O coágulo não tem um protocolo para a gente dissolver o coágulo de primata, né? Então, o que a gente faz? A gente põe o meio diluidor e deixa lá meia hora, porque o que acontece? Aí os espermatozoides que estão nesse coágulo, eles estão sendo liberados no meio. E aí, no meu caso, o que eu faço? Eu tiro, depois de meia hora, eu vou usar os espermatozoides que foram liberados no meio
e o coágulo ele vai estar lá ainda, ele não foi dissolvido, não tem um meio para dissolver, né? O que eu faço? Eu tiro esse coágulo e acabo descartando esse coágulo e uso só os espermatozoides que estão nesse meio. E aí, com esse meio, com as células lá desse meio que eu coloquei, que vai estar líquido, aí eu faço as análises, congelo e tal. Porque a gente não consegue dissolver ainda. Aí, o que a gente está pretendendo fazer? A gente acredita que aconteça alguma coisa na fêmea, né? Porque esse coágulo, ou ele tem que ser dissolvido, porque senão o espermatozoide não vai conseguir sair desse coágulo para fecundar o óvulo. Então, a gente está tentando desenvolver 2 projetos agora. Um é para a gente ver a proteômica desse coágulo, né? Então, a gente quer ver quais são as proteínas que existem ali, porque se a gente sabe as proteínas, depois a gente vai saber quais são as enzimas que a gente pode usar para a gente dissolver. E um outro projeto é a gente ver, fazer uma lavagem para ver o que tem ali no fluido vaginal da fêmea ao redor da ovulação, né? Porque a gente descobrindo o que acontece dentro do trato da fêmea e quais são as proteínas, as enzimas que estão ali, o que acontece ali para a gente conseguir dissolver isso, para ter uma coisa mais certeira, entendeu? A gente sabe que com humanos, por exemplo, vem as secreções da próstata e vem as secreções da vesícula. E com humanos a gente sabe que a vesícula vai dar as secreções que vão fazer a formação desse coágulo, então são os responsáveis pela formação do coágulo, e na próstata vem as secreções que vão dissolver esse coágulo, né? Tem até um componente lá que eles chamam de kallikreina, na próstata, que é o PSA, o antígeno prostático específico, que é aquele que eles fazem dosagens em homens para ver se está aumentado ou não. Se estiver aumentado, é muito provável que o homem vai estar com câncer de próstata. Então, essa molécula específica, ela é a responsável por fazer a digestão dessas seminogelinas que vieram das vesículas e aí faz a diluição do sêmen, né? Então, isso foi feito com humanos, né? Tem esses estudos com humanos, e isso agora a gente quer fazer com os primatas também. A gente está fazendo uma parceria com um professor da Unifesp, aqui em São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e agora a gente está tentando correr atrás para ver isso daí. A gente consegue estudar aí o que acontece com esse coágulo. Porque é uma questão que atrapalha muito, né? Mesmo não atrapalhando, mesmo a gente conseguindo usar essas amostras, né, esses espermatozoides que são liberados, a gente acaba perdendo muito espermatozoide que está ali ainda, né, preso ali no coágulo. Então, se a gente conseguisse um método para dissolver e que não atrapalhasse a qualidade, né, a viabilidade desses espermatozoides, a gente ia conseguir um número muito maior de células, tanto para congelar quanto para aplicar depois. Então, seria o ideal a gente conseguir fazer essa dissolução. Eu comentei da água de coco, o pessoal, eles colocam água de coco e fazem fragmentação mecânica, né? Então, pega um pipete e fica lá fragmentando o coágulo para ver se consegue dissolver. Aí tem relatos de dissolução, tem relatos de dissolução completa ou incompleta, mas a gente não sabe se está lesionando esses espermatozoides, né? Com essa fragmentação também. Então, a gente não tem um protocolo para dissolver esse coágulo. A gente acaba trabalhando com essas alternativas, né? De tirar o espermatozoide que foi para o meio e o coágulo, até então, a gente acaba perdendo o espermatozoide lá dentro também. Paloma, legal. Eu ia perguntar uma coisa parecida aí com o que você já explicou, sabe? Eu queria saber se vocês têm ideia de... Óbvio que vocês... eu lembro que foi feito no seu trabalho de mestrado a concentração espermática, né, desses bichos, depois que faz o procedimento de congelação do sêmen, né? Então, você falou aí da perda do coágulo, que perde muito espermatozoide, mas não tem nada quantificado assim, né? Quanto é o ejaculado natural do bicho, porque de repente é uma coisa natural mesmo, esse coágulo ia ser perdido na natureza mesmo, né? E aquilo que sai do coágulo na ejaculação, na monta natural mesmo, é o que vai fecundar, né? Então, de repente, talvez não tenha tanta importância saber da dissolução. Não sei, estou falando isso de uma maneira assim bem genérica, né? Eu imagino que na natureza o coágulo acontece também, então é natural, e que muitos espermatozoides vão ficar presos lá naquele coágulo mesmo, naturalmente, né? Então, de repente, eu não sei qual que é a importância de dissolver esse coágulo, uma vez que esses espermatozoides que vão ficar lá, provavelmente são aqueles que também não iriam fecundar durante a monta natural, tá entendendo?
Então, Eu entendi. se você falasse assim, essa importância, estou falando como não sou especialista nessa parte de macho, não gosto de macho, né? Eu queria saber, assim, como curiosidade, tá? Então, Fred, Entendeu a minha pergunta? a gente só fazer um comentário, né, da minha opinião, né? A Tá. gente sabe que na natureza esse coágulo existe sim, né? Porque os pesquisadores eles encontram, por exemplo, no Muriqui, eles já viram que o macho vai lá copula com a fêmea, aí eles já viram fêmea tirando o coágulo inteiro, então ela pode fazer essa seleção, esse macho eu não quero, vai lá e tira o coágulo inteiro e vai copula com o outro. Isso acontece também. Isso que você falou, com certeza, né, ocorre. Vai ter lá na natureza, às vezes, não sei, não vai ser totalmente dissolvido esse coágulo, então muitos são perdidos, né, mesmo a gente sabe que tem milhões lá no ejaculado, né, no trato, e aí somente pouquíssimos vão lá encontrar o ósseo no local da fecundação. Na natureza, a gente, beleza, perdeu. Mas eu acredito que seria interessante a gente dissolver quando a gente pensa no laboratório, né? Para a gente usar essas técnicas. Porque às vezes já é tão difícil a gente encontrar um muriqui, por exemplo. Um animal super raro. Tem poucos em cativeiro, você não vai sair por aí na natureza anestesiando para coletar sêmen do bicho, porque, né, não é todo mundo que consegue coletar sêmen, não é todo mundo que... Tem poucos estudos. Em cada grupo vai ter alguém para coletar isso? Não vai ter. Então, as oportunidades são raras. Então, se a gente tenha a oportunidade de fazer essa colheita e maximizar, a gente conseguir maximizar a quantidade de espermatozoides que a gente vai coletar, eu acho que pensando nas técnicas assistidas, seria assim, interessante a gente tentar dissolver pensando nesse lado, entendeu? Para a gente conseguir um número maior de células depois disponíveis, tanto para a gente analisar quanto para congelar, sei lá. Entendi, perfeito. É isso que eu imaginei mesmo. De repente, para o laboratório é mais interessante para potencializar o número de ejaculados, né? É difícil você tirar, então você, em vez de ter 50 palhetas, sei lá, estou chutando também que eu não sei quanto dá para produzir de palhetas, né? Mas em vez de você ter 10 de um ejaculado, você tem 50, né? Então, Isso, é então, interessante, né? e aí a gente acaba jogando no lixo, né? Vai pro lixo. Exato. E a gente sabe que tem uns trabalhos que o pessoal faz com histologia, sabe? Para ver quantos espermatozoides tem. Aí fizeram lá com macaco-aranha e viram que 70% dos espermatozoides, né, se eles pegarem o total, ficam comparando com o da fração líquida, vai embora no coágulo, né? Perfeito. Não, legal demais a resposta, eu gostei mesmo. Eu imaginei, quando você começou a assim, eu disse, o laboratório a importância deve ser isso, né? De você potencializar o número de amostras, né? Então, de repente, agora também é outro desafio, né? Saber até que ponto, uma vez, pegando esses espermatozoides do coágulo, né? Quanto eles são realmente potentes para ejacular. Potentes não seria a palavra, né? Viáveis, né? Viáveis para ejacular, porque eu imagino que quando ele entra nesse coágulo, aí um monte de coisa acontece, né? Ele tem meio que uma fibrose, de repente eu falei fibrose, mas não deve ser esse o termo, né? Um monte de coisa que deve aderir na cauda, na cabeça, do espermatozoide, deve tornar ele, de certa forma, inviável, né? Então, de repente, um protocolo fosse pegar palhetas só com espermatozoides do coágulo, né? E pegar palhetas com espermatozoides que não estavam no coágulo para tentar ver a viabilidade, né? Comparar as duas coisas, né? Porque eu imagino que aquele que está no coágulo, se já não consegue se fazer a diluição desse coágulo de forma eficaz, hoje, imagine depois que conseguir, né, limpar, vamos dizer assim, todo esse espermatozoide, depois que ele for retirado do coágulo, né? Eu imagino que vai dar um índice de viabilidade bem baixo, né? Mas isso aí é para o futuro. Vai ser pro futuro, aí é o próximo passo, né, Fred? Primeiro vamos se preocupar com tentar dissolver, Claro, e depois exatamente. a gente vê o que a gente faz, porque imagina o universo de reações que ocorrem ali, né, com todas aquelas componentes do coágulo, tudo que acontece ali de reações bioquímicas e tal, porque a gente não sabe, né? Exatamente, mas perfeito, eu adorei, porque foi bem completo, né? Você falou bem de
todas as técnicas assim que existem, né? Umas com mais grau de desenvolvimento, outras com menos grau, né? E é legal porque também na veterinária a gente tem uma grande capacidade de pegar técnicas da reprodução humana, né, para os primatas e dos próprios animais domésticos, né? Se falou aí da questão da água de coco, né, que é muito utilizado nos animais domésticos, né? Enfim, né? Então, vejam que é um mundo de coisas, né? Uma partezinha da reprodução, que é o macho, é um universo de muitas coisas, né? Então, eu adorei porque realmente é muito completo, né? Isso aí é muito, muito complexo, né? E exige ainda muito estudo, né? A gente tem estudo aí para umas 3, 4, 5 encarnações ainda aí. Nossa, é demais, Fred. E não vai dar conta, enfim. Mas é isso, Palominha, muito obrigado, foi show de bola, adorei. E aí vamos agora ouvir a Alana, né? Porque aí, se vocês tiverem, ainda vai ter um tempinho aí, a Alana vai ter quase 1 hora, eu acho que ela não vai apresentar em tudo isso, né? Que ela fez uns 25 slides, mais ou menos, mas ela vai apresentar e aí a Paloma depois vai assistir e tira dúvidas, que ela na verdade, ela só não é a orientadora da Alana porque ela não está no nosso programa, né? Se ela tivesse, ela seria. Mas ela é co-orientadora e ela conhece tudo, ela que fez o projeto e ela vai corrigir aí possíveis coisas que a Alana possa falar um pouquinho fora do compasso, tá bom? Mas, Alana, fica à vontade e dá teu show aí, tá bom? Beijo. Boa apresentação, Alana. Obrigada. Tem mais uma pergunta aí no chat que a Michelle fez. Ótimo. Deixa eu ver, não vi não. Existem relatos sobre a interação dos espermas de machos diferentes? Eu acho que não, viu, Michelle? Nunca vi nada sobre isso, mas você diz dentro da fêmea, assim, do trato da fêmea? Não, eu nunca vi nenhum trabalho sobre isso não, viu? E aí teria que entrar também várias outras, né, genética, para você saber qual espermatozoide vem de cada macho, e eu não sei muito qual seria o interesse de fazer esse estudo aí da interação desses espermatozoides de diferentes machos. Bem, bom dia a todos. O que eu vou falar agora, na verdade, é uma aplicabilidade de tudo que a Paloma falou aí anteriormente para vocês. Muitas das técnicas que ela descreveu anteriormente para vocês são algumas das técnicas que vão ser aplicadas nesse projeto. Bem, bom dia, né? Eu me chamo Alana Pombo, sou médica veterinária formada pela UFRA, sou atualmente aluna do programa de mestrado da UFRA, programa de pós-graduação em Ciência de Produção Animal na Amazônia. Meu orientador é o professor Federico Zanan e minha co-orientadora, como o professor disse, vai ser a doutora Paloma. O título do projeto é Aplicação de Técnicas de Reprodução Assistida em Saguis. É um projeto extenso, como o professor disse lá no início, é um projeto que seria um projeto de pós-doutorado da Paloma, mas por algumas questões, infelizmente, ele não foi para frente. Infelizmente, eu não ia poder fazer ele no completo, né? Por conta de ser um projeto extenso e o tempo do mestrado é um tempo muito curto. Então, eu ia focar mais na parte de monitoramento do ciclo ovariano. Bem, por que, né, a gente iria utilizar os primatas no nosso estudo? Como a Paloma já disse lá anteriormente, os primatas não humanos eles já são muito utilizados como modelos experimentais nos estudos biomédicos, devido às similaridades biológicas, fisiológicas e genéticas com os seres humanos. Existem diversos estudos, desde a área de microbiologia, da área de reprodução, utilizando esses animais. Os calitriquídeos, especialmente, são animais muito interessantes para serem usados em estudos reprodutivos, devido a serem animais que alcançam a maturidade sexual de maneira bem precoce. Além disso, né, são animais que têm tamanho corpóreo pequeno, que facilita, por exemplo, numa contenção, caso não seja necessário, e também facilita na manutenção de plantel dos animais em cativeiro.
E, como a Paloma já disse, já há alguns estudos, apesar de poucos, relacionando, utilizando, né, esses animais com técnicas reprodutivas de reprodução assistida. E isso vai auxiliar, né, muito no que diz respeito à conservação de animais ou mesmo a recuperação de animais que estejam ou entrando em processo de extinção. Bem, as duas espécies que serão utilizadas no trabalho são o Calitrix penicillata, conhecido como sagui de tufo preto, o Calitrix jacus, conhecido como sagui de tufo branco, e alguns machos e híbridos provenientes do cruzamento dessas duas espécies. Falando um pouco sobre o Calitrix penicillata, eles são espécies endêmicas do Brasil, eles são encontrados principalmente aí no bioma do Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Já o Calitrix jacus, ele pode ser encontrado ali principalmente na região nordeste do país, sendo predominante nas regiões da Caatinga e Mata Atlântica do Nordeste. Como eu disse lá no início, são animais que alcançam maturidade sexual de maneira bem precoce, e as fêmeas alcançam maturidade por volta de 1 ano a 1 ano e 3 meses, já os machos alcançam por volta de 1 ano. O tempo de gestação de ambas as espécies é muito próximo. O Calitrix jacus, por exemplo, tem o tempo de gestação entre 143 e 148 dias, já o penicillata já é por volta de 150 dias. Eles normalmente têm gestação de 2 filhotes, né? Sendo que pode ter de 1 a 3 filhotes, mas normalmente são 2. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a IUCN, ambas as espécies são consideradas como um pouco preocupantes, apesar de que, se vocês forem lá no site, eles informam que está caindo o número de espécies no ambiente natural. Sendo assim, né, quanto aos objetivos, o objetivo geral do projeto é aplicar protocolos eficientes de inseminação artificial e transferência de embriões em saguis. No caso, esse estudo vai ser realizado no Centro Nacional de Primatas, e os objetivos específicos são aprimorar a colheita e a avaliação do sêmen em Calitrix penicillata, avaliar o ciclo ovariano dessas duas espécies e das híbridas pela dosagem de metabólitos fecais de progesterona, fazer a avaliação do uso do análogo do PGF2-alfa, que nesse caso vai ser utilizado o cloprostenol, para o controle da ovulação, tanto do Calitrix jacus como penicillata e as híbridas. Nós vamos também avaliar a implementação de um protocolo de inseminação artificial em Calitrix jacus e penicillata, e avaliar a implantação de um protocolo de transferência de embriões para as fêmeas híbridas, e, por fim, né, contribuir com a formação e qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento de trabalhos na área de medicina e biologia de primatas na outra. Bem, quanto à metodologia, os animais de estudos que vão ser utilizados no projeto são os primatas pertencentes ao plantel reprodutivo do SEMP. Vamos utilizar os adultos, que têm peso médio de 400 gramas. Vão ser utilizados 4 machos e 3 fêmeas de Calitrix penicillata, 6 machos e 4 fêmeas de Calitrix jacus e 6 machos e 9 fêmeas dos híbridos, né, provenientes do cruzamento das duas espécies. Bem, para que a gente realize o trabalho, né, é necessário que a gente siga todas as orientações contidas no CONSEA, e o projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais. Aqui o documento para aprovação do projeto, né? O projeto, por ele ser um projeto muito extenso, ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte consiste na colheita do sêmen, na avaliação seminal e no monitoramento do ciclo ovariano. Já o segundo experimento, ele consiste no controle da ovulação, realização da inseminação artificial, depois a gente vai realizar a colheita de embriões, transferir esses embriões para as fêmeas híbridas e, por fim, vai fazer a detecção da prenite.
Como eu disse, não sei se vocês ouviram, como é um projeto muito extenso, infelizmente não ia dar para realizar, então, no meu mestrado, eu focaria na etapa 3. A primeira etapa, que é a colheita de sêmen, eu fiz ano passado, por volta de novembro e dezembro, eu tive o prazer de ir lá no zoológico, fiz um treinamento com a Paloma, foi extremamente enriquecedor, e ela me ensinou justamente essa parte, desde a colheita, desde a preparação para a colheita, a utilização de 2 técnicas, mas ela me ensinou principalmente a técnica de bebroestimulação, que vai ser a técnica utilizada nesse projeto, e também pude ver a aplicação da técnica da eletroestimulação e todo o processo, desde a análise de sêmen até a parte de criopreservação. Então, durante o treinamento que eu tive lá, eu aprendi toda essa parte relacionada à colheita de sêmen, a parte do macho. Bem, as colheitas, né, que vão ser realizadas nos machos de Calitrexujacus e Penicillata. Vão ser feitas colheitas semanais, sempre pela parte da manhã, antes da alimentação. Para que a gente faça essa colheita, é necessário que a gente faça toda a limpeza da área genital, com água aquecida. Após isso, a gente faz a avaliação dos testículos quanto à consistência e faz a mensuração também de ambos os testículos, com o auxílio do paquímetro. Como eu disse, nós vamos utilizar a vibroestimulação peniana. É uma técnica, como a Paloma disse, é uma técnica já vem sendo bastante utilizada. Ela tem a vontade de ser uma técnica menos invasiva quando comparada à técnica de eletroestimulação. Então, a gente optou por utilizar prioritariamente essa técnica. Porém, caso sejam feitas 4 tentativas sucessivas para essa colheita de sêmen, caso a gente não tenha sucesso, vamos optar por utilizar outra técnica, que nesse caso é a técnica de eletroestimulação por via retal. Aí aqui é um trabalho, só para ilustrar para vocês, o trabalho feito por Rodrigo do Vale. Lá ele faz justamente a utilização da técnica de vibroestimulação para a colheita do sêmen de saúde de tufo branco. Aí aqui ele mostra o aparelho que a gente utiliza. É um aparelho utilizado na medicina humana, mas para que a gente utilize, é necessário que a gente faça essa adaptação aqui com um tubo para justamente fazer a colheita. Já nesse outro trabalho aqui, que foi, aliás, um trabalho de dissertação de mestrado, a Carolina Braga ela também faz o uso da técnica de vibroestimulação peniana, mas ela não utiliza o mesmo aparelho que a gente utiliza lá. Ela faz uma adaptação com uma escova de dente para que seja utilizada para coletar o sêmen. Bem, após a gente coletar esse sêmen, né, a gente leva para o laboratório, mas antes disso a gente faz a mensuração do sêmen com fita medidora de pH. Já na parte laboratorial a gente faz toda a análise seminal, que consiste em quê? Avaliação do volume, da motilidade total e progressiva. A gente faz também a avaliação da concentração espermática, integridade da membrana plasmática, integridade do crossomo e a morfologia espermática. Aqui é um trabalho da Paloma, que ela citou também na apresentação dela. Lá uma das etapas que ela realiza é justamente essa avaliação seminal. Aí aqui, no caso, nessas 2 primeiras fileiras, são dois das avaliações no qual eu vou realizar no trabalho. A primeira coluna aqui, que é de A a D, diz respeito à avaliação da integridade de membrana. No caso, a gente utiliza o corante eosinanigrosina, espermatozoides que se coram, que ficam semelhantes à imagem B, eles são considerados como membrana danificada. Já o A e B aqui, eles não se coram, então não quer dizer que a membrana está intacta. Já que na linha de E a H, que tem as imagens aqui, é outro tipo de teste, que a gente avalia a integridade da crossomo. Na imagem E,
a gente vê que os espermatozoides eles não se separam de maneira homogênea, eles se separam mais na porção aqui da cabeça, da crossoma mesmo. Então, quer dizer que os acrossomos estão intactos. Já na imagem F, eles coram dessa maneira mais homogênea, isso quer dizer que os acrossomos estão danificados. Nessa última porção aqui, é outro tipo de teste que não vai ser, eu acredito que não vai ser realizado no projeto, diz respeito à atividade de membrana. Aqui também para ilustrar a avaliação da morfologia espermática, né? Que a gente, não sei se vocês já tiveram a disciplina de reprodução, mas durante a disciplina a gente aprende que tem uns defeitos maiores e menores, aí são subclassificados entre defeitos de cabeça, defeitos de cauda, defeitos de espécie intermediária. Então, nessa parte de avaliação morfológica dos espermatozoides, a gente vai observar justamente isso, possíveis defeitos dos espermatozoides. Aí, no caso, aqui seria a parte que eu iria focar no mestrado, seria o monitoramento do ciclo ovariano. Esse monitoramento seria realizado por meio da dosagem dos metabólitos fecais de progesterona. A gente vai fazer primeiro a coleta das amostras, a extração dos metabólitos fecais e, por fim, o uso dos kits de enzima imunossária. Bem, a primeira parte, que é a coleta das amostras, nós vamos coletar as amostras fecais das fêmeas adultas, de Calitrix jacus, Calitrix penicillata e as híbridas. Essas amostras de fezes vão ser coletadas diariamente por 60 dias e após a coleta dessas amostras, elas vão ser armazenadas e vão ser identificadas, armazenadas a menos 20 até a etapa seguinte, que é a etapa de análise hormonal. Bem, na parte de extração de metabólitos, essas fezes coletadas na etapa anterior vão ser descongeladas, homogeneizadas e liofilizadas. Após todo esse processo, a gente vai ter uma obtenção de umas fezes mais secas e a gente fica mais fácil de manipulá-las. Então, a gente vai utilizar 0,2 gramas de amostra, vai adicionar 5 ml de etanol 80%, vai levar para o multivórtex por 10 minutos, em seguida vai centrifugar por 15 minutos a 1500 RPM. A partir disso, vai ter o sobrenadante e a gente vai poder fazer a extração fazer o extrato fecal, né? Obter o extrato fecal. Após a obtenção do extrato fecal, a gente armazena a menos 20 para a posterior análise laboratorial. Aí, no caso, a análise laboratorial, os metabólitos fecais serão quantificados mediante os kits de enzima imunossaio. As amostras vão ser analisadas em alíquotas duplicadas e a avaliação desses extratos vai ser feita de acordo com os padrões de cada espécie, por meio dos testes de precisão e paralelismo. Aí a gente vai ver se realmente as diluições são paralelas às curvas padrões de referência para cada espécie, se estão dentro dos padrões esperados. Aí aqui já é a segunda etapa do experimento. A primeira etapa da segunda parte do experimento consiste no controle da ovulação. Após a gente fazer a primeira parte, que é, na verdade, delimitar, a gente vai ter uma noção da duração do ciclo ovariano completo da fêmea, e isso vai nos ajudar na segunda etapa. A gente vai usar o cloprostenol intramuscular 2 mg por quilo, que é um análogo do PGF2-alfa. Esse cloprostenol ele vai ser utilizado justamente para induzir a ovulação. Após a gente fazer essa indução da ovulação, para confirmar se houve ou não ovulação, a gente vai fazer a mensuração das concentrações plasmáticas de progesterona. Em seguida, segunda etapa, a gente vai fazer a inseminação artificial com o sêmen dos machos pré-selecionados na primeira etapa lá. Então, a gente vai fazer a colheita do sêmen, vai selecionar os machos,
e vai inseminar essas fêmeas aqui na segunda etapa. As fêmeas vão ser inseminadas 3 vezes durante o mesmo ciclo ovariano. Uma vez em um primeiro momento antes do provável dia da ovulação, no dia da provável ovulação e após o dia da provável ovulação. Mas para realizar essa etapa de inseminação artificial é necessário que as fêmeas sejam sedadas. Então, a gente vai utilizar o protocolo de sedação do Centro Nacional de Primatas. A terceira etapa, né, após a inseminação dessas fêmeas, após os dias, mais ou menos dia 5 a 9, a gente vai fazer a colheita dos embriões. A colheita dos embriões vai ser feita por meio dos lavados uterinos não cirúrgicos. Para essa etapa também é necessário que as fêmeas sejam sedadas. E, como a Paloma disse lá na apresentação dela, nessa parte de colheita, é necessário que a gente sempre faça o uso da ultrassonografia, para a gente localizar, né, em que parte está o colo do útero, para fazer a lavagem correta e a obtenção desses embriões. Na quarta etapa é a etapa da transferência de embriões. Os embriões coletados vão ser transferidos para fêmeas híbridas, também com auxílio do ultrassom, que é necessário que a gente veja se a gente está colocando os embriões na região correta, porque de nada vai adiantar se a gente colocar na região errada, e é necessário utilizar ultrassom. E a gente pretende, né, fazer a inserção de 2 a 3 embriões, porque há alguns trabalhos que dizem que a taxa de concepção é maior quando são colocados de 2 a 3 embriões nas fêmeas receptoras. E, por fim, vai ser realizado a detecção de prenhez. Vai ser realizado a detecção de prenhez por meio do exame ultrassonográfico do útero, vai ser realizado após 30 dias, e vamos fazer todo esse monitoramento da prenhez dessas fêmeas híbridas. Bem, para que esse projeto seja realizado, vamos contar com a UFRA, né, com um programa de pós-graduação e a parceria com o Centro Nacional de Primatas. Há também a parceria com o Zoológico de São Paulo, no caso especificamente com a Paloma, que ela, como ela conhece muito, tem muito conhecimento dessa área, então ela vai ter um papel fundamental, né, no prosseguimento desse projeto. E também tem outras parcerias internacionais que tem para a realização desse projeto.